Nós vamos perseverar e continuar, amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem buscado o mais de Deus? O mais de Deus. Quem aqui tem desejado, eu quero mais de Deus? Que a gente busca a Deus, mas o bom mesmo é buscar mais de Deus. E nós, como jovens que somos, todo mundo é jovem aqui? Olha, irmão, se tu não é jovem, tu vai perder para mim hoje de noite. Tá? Você vai ficar assim impactado com a minha juventude, com a minha alegria de ser jovem. Que eu sou jovem, eu tenho anos, né? 45 anos eu tenho. Não tenho vergonha, eu sou um crente bem resolvido. Mas eu tenho um jovem dentro de mim. Eu tenho um jovem dentro de mim, porque faz só 8 anos que o Senhor me resgatou, eu sou um bebê na fé ainda. Eu tenho 8 anos de conversão. 8 anos de conversão e já sou pastor. O louco do pastor Norton entendeu disso, né? Disse que Deus falou para ele. Eu disse sim, eis-me aqui. E vocês vão ter que me engolir agora, né? Assim como o pastor Fabiano também é bem novinho, mais novo que eu ainda, mais bebê do que eu ainda. Então Deus usa as coisas loucas do mundo para fazer grandes coisas. 11 anos eu tenho. Minha esposa sabe tudo, eu estava fazendo um teste com ela para ver, ela disse que é 11 anos. Então você tem buscado o mais de Deus, né, irmãos? Eu quero dizer para você que essa palavra dessa noite é uma prevenção, uma precaução para mim e para você, então, se você tem buscado o mais de Deus. Sabe por quê? Porque a resposta minha e sua, de que nós estamos buscando mais de Deus, está no estilo de vida que você vive. Está na resposta que você dá para Deus. Porque se você busca o mais de Deus, o seu estilo de vida é diferente de qualquer outro estilo de vida. Posso ouvir um amém? A sua dedicação é totalmente diferente do que a dedicação que era antigamente, quando você não buscava Deus. Você buscava outras coisas, talvez você estava em outra festa essa hora, do que aqui ouvindo a palavra de Deus. E algo importante que eu e você precisamos entender, não é só o quanto nós o buscamos, mas é quanto tempo viveremos o buscando a cada dia mais. Não é só buscar, mas é quantos dias, quantos anos, quanto tempo você vai ficar com o mesmo desejo, com a mesma paixão. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quando você tiver 2 filhos, que nem eu tenho, um já tocando, a outra querendo dançar, a esposa que canta, glória a Deus por isso. Você já parou para pensar daqui uns anos onde você vai estar? O desejo, a fome serão os mesmos? Ou a gente vai se conformar com tudo que tem e está bom? A gente vai depender muito do nosso desejo a cada dia, e você como jovem, isso fala da motivação do seu coração. Nós temos percebido, não sei aqui em Santo Antônio, não deve ser diferente aqui, ou qualquer outra igreja do Rio Grande do Sul, jovens começando bem e terminando mal. Jovens cheios de fogo, pegando fogo, e de repente virou apenas um pedaço de pau lá, né, queimado, tem nem fumaça mais, não tem mais nada. E se você não entendeu ainda, é você que vai dar continuidade a tudo aquilo que Deus tem ainda para esse tempo, enquanto Ele não voltar, amém? Então você não é mais um na multidão, você não é só um jovenzinho que faz parte de uma rede, de um grupo de jovens da igreja. Você é o legado, você é a transmissão daquilo que Deus tem para o futuro. Eu sempre brinco lá em Osório que eu quero estar bem velhinho, mas bem velhinho mesmo. Sabe aqueles velhinhos quando você vê na rua, que ele nem vira mais o pescoço, ele tem que virar assim para olhar para o lado. Eu quero estar muito velhinho, ver os meus jovens, os filhos dos meus jovens, ver os meus netos no fogo do Senhor. Amém? Isso tem que arder dentro do seu coração. Isso tem que continuar ardendo no nosso coração. Tem uma frase, irmãos, que eu vi num livro que eu estou lendo do pastor Luciano Subirá, do Leonard Ravenhill, não sei, diz assim: o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. E essa frase, ela é impactante, porque jovem muitas vezes busca entretenimento, e não busca um fruto do Espírito. Porque a alegria é um fruto do Espírito, o entretenimento é um fruto do diabo. E tem muitas igrejas levando só entretenimento, já não levam mais um fruto do Espírito. Você foi feito para ser feliz, para viver em alegria, eu e você, não, independente de 50, 60, 15, 10, 20 anos, nós somos chamados como povo de Deus para viver em alegria. O pastor Fabiano abriu o culto falando algo muito interessante: a Ele toda a glória, e sem Ele nós não podemos fazer nada, amém? A Ele toda a glória, e sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Então não adianta nós apenas deixarmos de fazer aquilo que é errado.
Nós precisamos, a partir de agora, além disso, fazer também o que é certo. Fazer o que é necessário para viver essa vida em alegria. Você saiu de um ambiente, eu não sei da sua história, de alguns poucos que eu conheço aqui, né? Assim como eu, saiu de um ambiente de desgraça, de perdição, de trevas, e agora você está sentado aí. Mas eu gosto de homens que querem, como David, virar pregador, pastor, amém? Como o Alan, como tantos outros que querem ministrar outros, que querem crescer na caminhada com Jesus, que querem virar pastores, querem ser missionários, que querem ir às nações. Eu gosto, eu acho legal isso. Eu fui chamado literalmente, irmãos, não é me abster da minha responsabilidade de cuidar de uma igreja. Eu amo fazer isso. Mas tem pessoas que amam viajar. Está aí o exemplo do nosso pastor. Não é uma viagem só entrar no avião, é servir. É tantas outras coisas que um jovem pode fazer. Amém? Então, uma das coisas que nós precisamos entender, eu e você, que você já não é só um jovem sentado aí, você foi chamado por um propósito eterno, que já pode começar agora. Se você não começou, já pode começar. Sabe qual que é? De reinar com Cristo, amém? Quem quer reinar com Cristo? Hoje, agora, começando hoje. Quem tem esse desejo de já reinar com Cristo? Porque nós estamos naquela história, quando eu morrer eu vou para o céu e lá eu vou reinar. Você já pode reinar desde agora, meu querido. Você já pode estar reinando, servindo desde agora, fazendo a diferença desde agora, amém? E todos nós somos chamados para reinar, sabia disso? Agora, qual a motivação do coração para reinar? Quanto tempo você vai querer reinar? Quais são as atitudes de um rei, quando está liderando algo, quando está servindo a Deus? Qual é a atitude do reinado? Qual é o ambiente desse reino? Nós precisamos discernir isso. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 12. Essa é uma palavra, esse versículo é só uma introdução daquilo que eu quero falar. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta dele a Timóteo, no versículo 12, no capítulo 2, ele dá várias declarações. Para Timóteo ele diz assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Sabe o que isso significa, amados? É não parar, é não desistir, é não cogitar de abandonar a caminhada. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Essa historinha de que, eu tenho Deus, que eu sirvo Deus em casa, que está tudo certo. Irmãos, não tem nada de certo. Se não há perseverança, não há reinado. Amém? Quem deseja buscar mais de Deus, precisa perseverar. A palavra de Deus, você conhece muito bem, diz que Deus resiste à soberba, mas dá graça aos humildes, irmãos. Então, a nossa satisfação no Senhor, a nossa satisfação vai mostrar quão humilde nós somos. A nossa satisfação, nosso contentamento no Senhor, vai mostrar quão humildes nós somos no Senhor. Quando o nosso contentamento não for mais a sua presença, a motivação do nosso coração não for mais o propósito eterno do Senhor, você pode ter certeza, virá o fim do reinado. Porque nós viramos orgulhosos, nós nos orgulhamos de coisas, e Deus tem prazer em nos dar coisas boas, Ele nos dá grandes coisas para nós, só que a motivação e o nosso contentamento tem que ser Ele, a motivação e o nosso contentamento tem que ser Ele, amém? Vocês jovens como o Ricardo e a Karina, o Jonatas, acertei alguma vez, a Duda, né, o David aqui, a futura esposa, tantos outros aqui querem casar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, se o contentamento de vocês estiver no casamento, o casamento está falido. Se a motivação de estar com o Senhor é casar para estar com a igreja numa família, está ralado. Primeiro lugar, a motivação tem que ser o Senhor, daí as outras coisas vão funcionar bem, amém? E eu vejo muitos jovens hoje fazendo o inverso. A motivação é a igreja para arrumar uma namorada, não para encontrar a Deus, e vice-versa. E essa motivação é errada. Eu só queria dar um exemplo. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Do caso, se o negarmos, Ele também nos negará.
Então, você acredita que reinar é coisa para jovem? Você acredita que na Bíblia reinado, se você, claro, Davi era um rei, tantos, né? Tantos homens profetas eram jovens, foram chamados ainda jovens. Reinado, o Senhor chama nós desde o ventre da mãe, diz Ele, para reinar com Ele. Ele já nos conhece desde lá e sabe, vai reinar comigo, vai estar à frente comigo. Abra comigo um texto rapidamente de 2 Crônicas, no capítulo 26, eu quero pegar esse tema, esse exemplo como um tema para nós aqui, falar sobre o desafio de um jovem para reinar. O desafio de um jovem para reinar. Esse texto, ele fala de um jovem chamado Uzias, de um jovem chamado Uzias, capítulo 26, e eu gosto de ler crônicas, eu gosto de ler reis, eu gosto de ver aquelas histórias, ver que uns começam bem, outros começam bem e terminam mal, uns se arrependem no meio do caminho, e aqui tem uma linda história de um jovem chamado para reinar, e eu quero dentro desse texto, olhar com você algumas coisas que ele fez. Todo mundo achou? Capítulo 26 de 2 Crônicas, versículo 1, diz assim: todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, jovem, 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e de Jabné e o de Asdod, edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque tinha se tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial, sob a direção de Hananias, um dos príncipes do rei. O número total das cabeças das famílias homens valentes era de 2.600, debaixo de suas ordens. Havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas a torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Até aí, depois a gente continua. O desafio de um jovem chamado para reinar. Você sabe que essa história de Uzias, irmãos, ele foi de um reinado de prosperidade, como conta a história, até uma vida de solidão. Se você olhar todo o capítulo 26, ele foi de um reinado, de um chamado de todo o povo a reinar muito jovem, até dias de solidão da vida dele. Como foi esse reinado, irmão? Esse reinado, a Bíblia começa dizendo para nós que Uzias era um cara que tinha algo que nós precisamos ter, que talvez você está aqui na igreja, você vai dizer: pastor, eu não tive isso, eu não tive isso em casa. Eu também não tive, mas eu entendi agora, no mundo espiritual, glória a Deus pela chuva. Olha, viu? Glória a Deus pela chuva. Eu digo lá em Osório, eu sempre falo isso nos cultos: todo evento que você for fazer, tudo que você for fazer, e chover muito,
entenda como Deus abençoando aquilo ali, porque chuva é sinal de bênção, amém? Chuva é sinal de bênção. Então voltamos para cá. Uma das coisas que eu e você precisamos ter agora, se não tivemos literalmente, mas vamos ter aqui na igreja, precisamos entender isso no mundo espiritual, é paternidade, amém? Você quer buscar mais de Deus? Entenda a paternidade de Deus. E aqui está falando que ele tinha pai e tinha mãe, amém? Esse jovem tinha pai e tinha mãe. Talvez você pode dizer, eu não tive pai, eu não tive mãe, ou se tive pai e mãe, não foram presentes na minha vida, não me educaram, não me cuidaram. Não tem problema, entenda a paternidade de Deus, amém? Aleluia? Amém, querido? Você quer reinar com Deus, quer buscar mais de Deus? Seja filho que ama o pai, que deseja o pai. E diz que ele fez tudo o que o seu pai fazia, diz até o nome da mãe dele. Ele tinha um lar paterno, ele tinha paternidade na vida dele. Uma outra coisa que esse cara tinha, que Deus fez o prosperar, diz que ele tinha um líder espiritual, o Amazias. Ele tinha um líder espiritual, ele fazia tudo o que o Amazias dizia para ele fazer, era o profeta da época. Isso fala para nós de... Um de cada vez, por favor. De discipulado. Discipulado é bíblico, é importante. Não adianta você querer ter paternidade e dizer que você fala com Deus, mas não tem ninguém que olha no seu olho e te diz verdade sobre você. Não tem ninguém que chega para você e diz, ei, não, Deus fala comigo. Então tá, ele mandou falar contigo agora. E ele tinha um líder espiritual, que era aquele profeta ali com ele. Essas duas coisas, irmãos, são importantes nos dias de hoje. São muito importantes nos dias de hoje. Entender da paternidade de Deus e do discipulado. Quem não entender, para mim essas duas coisas ficam muito claras. Quem não entender disso dentro de um ministério, nós vamos trazer para nós, Igreja Vida Jovem, da paternidade de Deus e do discipulado nós estamos ralados. Não segue o barco, não vai muito à frente. Então aqui diz que, no versículo 5, ele se propôs a buscar a Deus, e quando fez isso, Deus o fez prosperar, amém? Sabe o que outra coisa que me ensina aqui? Mateus 6,33, Jesus disse, busquem em, eu gosto de compartilhar com você, para você não dormir assim, busquem em, e a gente vai decorando a Bíblia, Mateus 6,33, em, não irmão, vocês estão gritando demais, em, isso, em primeiro lugar, diga para o irmão do seu lado, em primeiro lugar, não é quem sabe depois, quem sabe amanhã, não, em primeiro, é muito claro, em primeiro lugar, o seu reino, e eu estou falando para jovens, que eu creio que estão entendendo isso, irmãos, que eu creio, que entenderam o que é o reino, e querem o reino, e não estão aqui por coisas dessa terra, mas por algo que tem no reino, então buscam em primeiro lugar, isso fala de primazia. O pastor Fabiano, não sei se ele ministrou aqui nas primícias a mesma palavra, e ele falou muito sobre primazia, sobre dar a primazia, sobre entregar o primeiro a Deus, entregar o nosso coração. Leia a Bíblia, tudo que Deus ordenava lá de Gênesis a Apocalipse, ele pedia, o primeiro dá para mim. A primeira cidade, Jericó, antes das outras, saqueia tudo, destrói tudo, mas tudo que tiver de bom e de ouro lá dentro, traz para mim. Acã escondeu, morreu. Pode ver, tudo, eles saíam de um lugar, conquistavam uma cidade, a primeira coisa, levanta um altar para mim, a primeira coisa é para mim, as primícias é para ele, tudo é para ele, o dízimo é para ele, tudo em primeiro lugar, consagra para ele. Pega o primeiro cordeirinho, o melhor de todos, e traz para mim, eu vou consagrar todo o resto, eu vou preparar todo o resto. É isso que Deus sempre diz para nós em primeiro lugar, Senhor, depois vem o seu casamento, depois vem o seu romance real, depois vem a sua família, seus filhos, seu ministério, em primeiro lugar o Senhor, amém? Até aí tudo tranquilo? Só que, irmãos, toda vez que nós entendemos isso, que a paternidade de Deus, o discipulado, Deus em primeiro lugar para nós, você pode ter certeza. A Bíblia fala em Gálatas 5,17 de uma luta, de uma oposição, de um opositor que vai militar contra o Espírito, porque Deus é Espírito, amém? Deus é Espírito. E essa
essa oposição que vem contra o Espírito se chama carne. A Bíblia diz em Gálatas 5,17 que os dois se opõem entre si. Que os dois se opõem entre si. E aqui é uma proposta, diz que Uzias se propôs a buscar ao Senhor. E quando ele fez isso, Deus o fez prosperar. E toda vez que você se propor a ter Deus como Pai, paternidade, a ter um líder espiritual sobre a sua vida, a colocar a Deus em primeiro lugar, a palavra dele, haverá uma batalha. Haverá uma batalha. Haverá uma grande luta contra a sua vida. Haverá uma grande batalha. E a proposta, irmãos, de busca vai gerar desconforto. Vai gerar desconforto. E muitos de nós, jovens, não estamos sabendo como passar pelo desconforto da batalha. Muitos de nós estamos cedendo. Muitos de nós estamos dizendo que está tudo certo. Irmãos, são todos jovens aqui, só a minha menina que é a menorzinha que está aqui, e o filho do Alan ali, né, estão lá para dentro. Tem jovens, nas igrejas vida não acontece isso, mas tem jovens levantando a mão para o alto nos cultos de domingo, cultos jovens, sabe fazendo o quê? Agradecendo pela noite de sexo que tiveram um dia atrás. É terrível isso. Tem jovens dizendo obrigado por aqueles amassos que nós demos aquele dia. Tem jovens alimentando a sua carne, dizendo Deus obrigado, obrigado pelas coisas erradas, inconscientemente, porque estão cedendo para a sua carne. Estão cedendo para a sua carne. É uma oposição, é uma luta. E ainda assim o diabo, não, tu adore a Deus, mas faça o que eu te peço. Sabe, irmãos, é melhor viver por algo que o coração se propõe em relação a Deus, mesmo que isso gere desconforto, que você sujeitar a sua vida à vontade da carne. É muito melhor, ainda que doa, é muito melhor viver uma busca cada dia gradual a Deus, por Deus, pela vontade dEle. Se você olhar, a cruz ela é proposta por Deus. Ela não é imposta, ela é proposta. Se você olhar, irmãos, o discipulado é proposto, vem e segue-me. Ele é proposto, não é obrigado, você tem que me seguir. Olha, vem e segue-me. Vem e segue-me. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é uma proposta. Jesus sempre propôs tudo. E nos dias em que o Uzias buscou o Senhor, irmãos, no versículo ele foi próspero. E tem alguns tipos de prosperidades hoje resultantes da busca do Senhor nos nossos dias. E talvez na sua vida como jovem, aqui na Igreja Vida de Osório e outras igrejas, que são bênção demais, mas que podem te tirar o foco, se isso estiver em primeiro lugar. Por exemplo, jovens ou toda igreja que busca Deus por causa de um trabalho. Deus dá o trabalho. E depois não pode participar de mais nada, porque está cansado de tanto trabalhar. É algo anormal. Quantos jovens eu conheço, estou orando pelo trabalho, ganhou o trabalho, mas já não se envolve mais, a busca já não é a mesma por Deus, porque o trabalho está tirando foco. Larga o trabalho, para com o trabalho. Quantos eu quero passar na faculdade, passam na faculdade, agora já não tem mais tempo para ler Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para participar das coisas da igreja, porque estão atarefados com a faculdade. Eu tenho muitos livros para ler na faculdade, e a Bíblia? Não tenho tempo para ler Bíblia. São coisas que Deus faz prosperar, mas você nota que o coração de Uzias começa a mudar. Você nota que ele começa a passar de um estágio de busca e dependência na imaturidade dele com 16 anos. Ele busca o Senhor, ele tem discipulado, ele tem base, mas chega um momento da vida dele lá na frente que você vai ver que ele se torna grande, ele se torna forte, ele se torna independente e ele esquece de Deus. E muitos de nós passamos por isso, quando queremos dinheiro, estabilidade financeira, segurança, quando queremos capacitação nos estudos. Quer ver um exemplo? Vou citar meus jovens de Osório, que é o que eu conheço, tá bom? Eles casaram, esses dois que casaram, eu fiz o casamento deles. E às vezes eles não, se eles disserem, não, estou cansado, pastor, eu vou cobrar deles. Quem mandou vocês dois casar? Vamos se virar nos 30 agora. Eles sabem disso, com muito amor a gente cobre, como o do Ricardo e da Karina.
Porque, irmãos, casamento é isso, é batalha, é luta. Deus tem que estar em primeiro lugar. Se Deus não arrumar, não der jeito aqui, e eles não têm problema nenhum, tá? Eu estou usando eles estão muito bem casados, nunca fizeram uma janta para mim na casa deles, mas deve estar bem. Fizeram um docinho lá para mim, que eu gosto de doce. O Ricardinho já até fez, desculpa o Ricardinho e a Karina. Aí foi bem uma vezinha só, que eu já até me esqueci. Está na hora de nós retomar os estudos de novo. Você está me entendendo, querido? Sabe, a mesma coisa acontece com os ministérios, com dons, com coisa sobrenatural que Deus quer dar para a gente, Deus dá. Mas o nosso contentamento, o nosso coração está onde? Você como jovem dessa igreja está onde? E isso tem tirado o foco de muito, irmãos. E a vida com Cristo tem que ser uma vida progressiva, você sabia? A caminhada com Cristo é progressiva, não é? Entreguei a vida para Cristo e deu, é progressivo, é gradual, é grandioso, vai longe, não tem fim. E a gente se converte, está tudo bem, né? As primeiras músicas a gente canta, a gente chora, depois a gente vai esfriando, a gente já começa, não senta mais aqui atrás, já senta lá no fundão, já não sente mais aquilo tudo, é porque não está progredindo, está regredindo. A gente regride na caminhada de fé. Em Gálatas 5, só anota aí, do versículo 7 ao 9, o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja, lá naquele tempo, vocês estavam correndo bem, quem vos persuadiu a parar de correr? Se eles estavam correndo bem é porque tinha, né, não é uma Olimpíadas, mas Paulo também usava parábolas, ele falava para o povo entender, está vendo os caras correndo aí, os gregos correndo, as Olimpíadas existem há muito tempo, nos tempos de Paulo tinha as Olimpíadas, tinha os campeonatos romanos, com os negócios lá, está vendo como é que os caras correm? Tanto que ele fala de soldado, tinha os exércitos. Vocês estavam correndo bem, vocês estavam que nem aqueles atletas lá, Quem vos persuadiu a parar de correr? Essa persuasão não vem de quem vos chamou. Quem fala bobagem no nosso ouvido é o diabo. E quem dá ouvido para o diabo, irmãos, é porque não quer mais ouvir a Deus, parou de ouvir a Deus. Porque quem ouve a voz de Deus não tem tempo para ouvir o diabo. Não tem tempo para ouvir o diabo. E o diabo, irmãos, ele gosta de persuadir. Ele vem em mim às vezes, ele quer persuadir. E eu vou te falar, irmãos, ele é especialista em querer nos parar mesmo. Ele quase consegue. Mas se a doce voz do Senhor não estiver na nossa mente, a voz dele vai entrar na nossa mente. Não para de correr. Paulo diz também em Filipenses 2,12, tem uma versão que diz: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei. Já sou salvo, pastor. Para que Paulo falou que tem que desenvolver a salvação? Porque Paulo está falando de uma progressão. De uma progressão. Tem uma versão também que ele diz: ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação. Em ação. É para colocar em ação, tomar uma atitude em relação à salvação. Amém? Ele fala também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver e agradar a Deus. E de fato, se assim vocês estão procedendo, agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Não é progressivo? Ele diz: nós exortamos vocês a fazer algo bom, como agradar a Deus, e de fato vocês estão fazendo, mas eu peço, façam cada vez mais. Esse é o mesmo pedido que eu faço para vocês hoje de noite aqui. Cresçam cada vez mais, amém? Cresçam cada vez mais, irmãos. No que? Como viver a fim de agradar a Deus. Porém, o que se nota hoje é uma vida de decadência nos jovens. Uma decadência onde, pastor? Uma decadência na santidade. Se propõe a buscar a Deus e ser santo, mas daqui a pouco desgringola tudo. Se propõe a ser um jovem íntegro, fora e dentro da igreja, mas parece que é só dentro da igreja, fora não. Eu sou íntegro na minha célula, nos cultos, mas na faculdade não. Não há progressão nisso. Tem que haver progressão, irmãos. Tem que haver as virtudes de Cristo. Aonde você vai estar daqui a 36 anos? Quem é que sabe? Você já parou para pensar? Você vai entender porque eu peguei esse número. Você sabe o que é 36 anos, irmãos? 36 anos.
é o tempo de idade do... Errei, me confundi. 36, não, para aí que eu vou me achar aqui. O reinado de Uzias, daqui a 36 anos, o reinado de Uzias foi de 52 anos. Que cálculo é esse que tu fez para mim? 36. Ele morreu com 52. Isso aí, ele reinou até os 52. Ele reinou até os 52 anos de idade, ele morreu com 36. Ele começou com 16 e foi aos 52, deu 36. Onde nós vamos estar com 36 anos? Onde você vai estar daqui a 36 anos? Onde eu vou estar daqui a 36 anos? Você como Uzias, vou começar a reinar e vou parar. Daqui a 36 anos eu vou estar com 70, 81. Meu amigo, 81 anos. Eu profetizo 81 anos da minha vida, Flávio. A da Núbia também, 81 anos. Nós vamos estar aqui ainda, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tossindo, sendo carregado pelo filho, pelo braço, quem sabe. Senta aqui, pai, senta aqui, me larga, guri. Que com 81 anos, irmãos, eu vou estar. Mas eu quero chegar lá com 81 anos. E se eu não chegar, eu vou estar na glória com Ele, porque eu não vou desistir de buscá-lo. E você daqui a 36 anos, vai estar casado, com filho, 2, 3, 4, 3, aí ó. Que a 36 anos, onde vai estar, queridão? Que a 36 anos, vai estar onde? Trabalhando, faculdade. E o Senhor? E o Senhor vai estar onde? Sabe, a questão não é o quanto tempo vamos reinar, irmãos, mas quanto tempo iremos ficar buscando a Deus com a mesma intensidade de hoje. Com a mesma intensidade de hoje. Com a mesma intensidade de hoje, amém? E Uzias, ele se tornou algumas coisas, irmãos, ali bem rapidamente. Versículo 6, ele se tornou um guerreiro. Ele chamado para reinar, ele se torna um guerreiro. A Bíblia diz que ele lutou contra os filisteus. E para mim isso fala de um lugar de posicionamento, porque os inimigos vieram. E ele luta contra um povo muito guerreiro, os filisteus, você conhece, né? O incircunciso filisteu, o Golias. E eles tinham que se posicionar contra os filisteus. E diz que ele guerreou. E para mim, quando ele decide reinar, ele se posiciona. Ele toma um posicionamento e assim, é aqui que eu vou estar agora. Você precisa, eu e você, nos posicionar, amém? Nos posicionar e dizer, agora ninguém me tira daqui, meu querido. Eu vou viver uma vida com o Senhor. Eu vou crescer com o Senhor. Versículo 7, diz que é alguém, quando ele busca Deus, ele é alguém que Deus ajuda contra os inimigos. Você e eu temos muitos inimigos, mas muitos inimigos. E só não fomos derrotados, estamos aqui nessa noite, porque Deus tem nos ajudado contra eles, sabia? Porque o dia que nós largar Deus de mão, os inimigos nos devoram. Eles entram lá e saqueiam tudo da nossa vida e nos destrói. Então nós estamos aqui porque Deus tem nos ajudado, e diz que Deus nos ajudou contra os filisteus, contra os arábios, contra os menonitas. No versículo 8 diz que ele é alguém, por estar posicionado e Deus ajudando, é alguém que tem respeito dos inimigos, porque ele se tornou extremamente forte, e o nome dele se espalhou até a entrada do Egito. Ele é conhecido dos inimigos agora. Os inimigos sabem, aquele lá eu não posso mexer, aquele lá eu não posso nem chegar perto. Na sua vida, o leão anda rugindo como quem quer devorar, ou o leão nem ruge mais, porque sabe que a hora que ele der o primeiro rugido, ele te pega. Porque se o leão está rugindo, procurando, é porque você está bem guardado, ele não encontrou. Agora, se ele ruge e ele te encontra, é porque você está exposto. Porque eu ou você podemos estar exposto, só por causa disso. E aqui, Uzias, então, ele está até, o nome dele foi na entrada do Egito, e você sabe que o Egito na antiguidade era um dos mais poderosos da face da terra. E agora os mais poderosos estão sabendo quem é esse cara. Ele é um homem ajudado por Deus, é um rei ajudado por Deus. No versículo 9 e 10, diz que agora uma pessoa que busca Deus, ela é chamada para edificar coisas significantes. Diz que ele edifica torres, cidades, ele constrói coisas no deserto. E eu vou te falar uma coisa, que Deus não tem problema com coisas. Quem tem problema com coisas é eu e você.
Deus não tem problema nenhum com as coisas, nunca teve problema com as coisas, mas o nosso problema com as coisas é que nós podemos ter o nosso coração apegado às coisas, e aquilo que nós construímos, às vezes pode brilhar mais do que a presença do Senhor na nossa vida, e isso pode nos distrair, tirar da presença dEle. O nosso dinheiro que nós ganhamos, que nós pedimos no trabalho, ele pode brilhar, é uma coisa que pode brilhar, e tirar Deus da nossa vida, nos afastar da presença do Senhor, a nossa faculdade, a pessoa por quem você está orando, isso fala da motivação do coração, a pessoa com quem você vai casar, sabe, irmãos, penso que as coisas tomaram o coração de Uzias, as coisas tomaram o coração dele, porque coisas concorrem com Deus pelo nosso coração, coisas concorrem com Deus por causa do nosso coração. O versículo 11 fala de alguém que não é apenas um guerreiro, e olha só que interessante isso, não é alguém só que é um rei guerreiro, é um rei que lidera outros guerreiros. Você sabia que você foi chamado para liderar outros jovens, para esses outros jovens conhecer Jesus? Você não está reinando só para estar na igreja, você está reinando com Cristo para trazer outros para o exército de Cristo. E diz ali no versículo 11, tinha Uzias um exército de homens, destro nas armas. E mais, no versículo 13, ele era alguém com capacidades de liderar esse exército. Porque não é só falar de Jesus, é liderar esse povo. É mostrar para o povo o caminho. E não é só dizer, te converte, é dizer, te converte agora, olha lá para onde eu vou, é para lá que é o caminho. Lá é o sentido da vida. Diz que ele tinha homens debaixo de suas ordens, irmãos. Esse jovem dava ordens. Versículo 14, alguém que lidera e capacita outros. Preparou-lhes Uzias para todo exército, escudo, lança, capacete, coraças e até arcos e fundas. Versículo 15 diz que ele é alguém com muita revelação e sabedoria. Alguém que está reinando com Cristo, é alguém de muita revelação e sabedoria. Diz que ele fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. Você consegue, quem gosta daqueles filmes de gladiador, essas coisas que nem eu, de espada, de coisa e tal, de flecha, já viu aquelas catapultas que atiravam as pedras com fogo? Esse cara fabricou essas coisas, irmão. Fabricou aquelas bolas que giravam assim, batiam nos muros da cidade para derrubar. Fabricou grande coisa. Para mim, ele não fabricou porque ele era bom, é porque enquanto ele buscava Deus, Deus o fazia prosperar, e isso é um sinal de que o Espírito Santo de Deus dava inteligência, sabedoria para esse cara, para fazer coisas inimagináveis para o tempo dele. No versículo 15, e é o que eu confirmo, diz que alguém que busca o Senhor é alguém cheio do poder do Espírito Santo, porque lá no final do versículo 15, diz que ele foi maravilhosamente ajudado. Essa maravilhosa ajuda de Deus, porque Deus diz, Jesus diz, eu preciso subir para que o Consolador venha. Se eu não for, ele não vem. Essa é a maravilhosa ajuda de Deus para nós, porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não íamos conseguir nada, nada. Em quem você crê? Você crê em Deus? Amém? Fielmente em Deus? Em Jesus, você crê? Acredita nele? E no Espírito Santo de Deus? São poucos, diminui o amém. Sabe por quê? Nós somos ensinados que existe Deus, existe Jesus. Mas quem é esse tal de Espírito Santo? É o xaragadá, é o arrepio, é a pulaçada, é o grito? Não, ele é uma pessoa real, que está aqui hoje no nosso meio, aleluia. Ele fala com você, ele que confirma a palavra no seu coração, é ele que maravilhosamente nos ajuda. Sabe quem é que tem dado para Danúbia discernimento do Ministério de Comunicação, eu dizer informação? Sabe quem é que tem dado para ela? Pastor Norto, pastor Fabiano, as pastoras e os líderes da igreja, tem dito para eles fazer isso aí. É? Não, maravilhosamente sendo capacitada pelo poder do Espírito Santo. E quando ela bota lá no grupo, quem tem um grupo, um dia nós vamos chegar a esse sonho de ter algumas coisas, eu só olho assim, o Espírito Santo vai. A hora que der, ele vai fazer. E vai acontecer, irmãos, porque quando a gente busca ele, não há limites. Não há limites, está na história de Uzias.
Diz que chegou até a porta do Egito. Não há limites. Para quem busca Deus, Deus faz prosperar. Amém? Só que, para nós indo para o fim, eu penso que Uzias esqueceu disso. Ele acabou esquecendo que foi maravilhosamente ajudado. E focou só em uma coisa que a gente foca. Foca não é aquela lanterna que tu liga no... Tá bom? E nem aquele bicho que fala... tá? Foca fala de visão. Tá? Ele focou em uma coisa só. Ele focou no que a Bíblia chama ali, de que ele se tornou muito forte. A sua fama se divulgou até muito longe. E aqui eu vejo a glória do Senhor saindo. Eu vejo a glória do Senhor saindo. E vejo a humanidade de Uzias entrando. A fragilidade de Uzias entrando. Sabe? A carnalidade de Uzias entrando, irmãos. E o mais importante, como eu falei, não é como se começa, é como se termina. E Uzias, você lê o resto, não terminou bem. Olha o versículo 16. Depois dele ter sido maravilhosamente ajudado, mas havendo já se fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria, você está aqui comigo? Para a sua própria ruína. Para a sua própria ruína. O coração exaltado traz ruína para si mesmo. O coração exaltado traz ruína para si mesmo. Ele se encheu de orgulho. E outra coisa, irmãos, você vai perceber quando você está com o coração exaltado, sabe quando? Quando o seu discipulador, o seu pastor, ou alguém muito próximo de você, chegar para confrontar você e você não gostar. Não gostei disso aí. Coração exaltado. Pode ter certeza. Quando alguém chegar perto de você e lhe dizer algo que mexe com você, o seu coração está acima daquilo que se chama humildade. Humildade. E diz ali, no versículo 17, no final, que homens de maior firmeza resistiram no início 18 ao rei Uzias. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que o coração exaltado só atrai uma coisa: a resistência de pessoas mais fortes do que a gente. Só isso que serve. E você sabe da história, ele quer queimar incenso, ele entra no lugar, vem 80 sacerdotes, não faça isso, não faça isso, e eles resistem, homens de maior firmeza do que ele. E aí eu pergunto para você, você consegue olhar para Uzias e ver, dos 16 até agora, quanto tempo já passou? Os segundos passando, os meses passando, Uzias se transformando, Uzias, um menino de 16, agora já está chegando quase perto do final da vida dele, você consegue imaginar? E diz, irmãos, no versículo 18, que pessoas orgulhosas são sempre chamadas para fazer coisas que não foram chamadas para fazer. Pessoas orgulhosas são chamadas para fazer coisas que nunca foram chamadas para fazer. E isso traz ruína, isso traz destruição. Os humildes, eles se inclinam à mansidão, os orgulhosos à ira. Os humildes se inclinam sempre à mansidão, os orgulhosos à ira. Os humildes focam no Senhor, os orgulhosos em si mesmo. Os humildes recebem graça, os soberbos a resistência. Os humildes são de maior firmeza, os orgulhosos vão viver indignados, porque eles não vão conseguir superar a firmeza dos humildes. E no versículo 19 diz que pessoas soberbas vão viver indignadas, não aceitam a correção, a repreensão. Ainda no 19, o orgulhoso será quebrado pela fortaleza da aparência. E sabe o que significa aqui? É a lepra na testa. Porque se Uzias tem uma lepra no braço, ele consegue ver, o que está acontecendo comigo? Mas agora diz que a lepra está na testa, ele não percebia. Ele não conseguia ver quem ele estava se tornando, ele não conseguia olhar para a testa dele. A lepra na testa, ela só representa para mim que isso é uma visão errada de si mesmo. E nós temos que cuidar com isso, quando nós temos uma visão errada de nós mesmos. Quando nós achamos que somos uma coisa que nós não somos mais. Já era. Isso tudo retorna lá, irmãos, o nosso contentamento em Deus.
Sabe quando você pergunta para uma pessoa que você vivia vendo ela chorando, primeiro apelo, nem fazia o apelo, ela já levantava, primeiro acorde de louvor, ela já gritava, ela se entregava, ela dizia, eu preciso, deixa que eu faço. E agora você não vê mais ela? Onde está ela? O que aconteceu com ela? Ela está tendo uma visão errada de si mesma. Ela está ficando leprosa, e você sabe que lepra na Bíblia é algo muito sério. Você sabe que lepra é uma coisa que não aparece, é a hanseníase nos nossos dias. Você está fazendo fogo, está queimando o braço lá, e você não sente, a lepra é invisível. A lepra representa dormência, insensibilidade. É isso que a lepra representa, é isso que Uzias foi ficando, e Deus permite algumas coisas para que a nossa visão seja restaurada. Por exemplo, Deus permitiu que eu viesse nessa noite aqui, para talvez a sua visão seja restaurada, através da palavra dele, amém? Talvez através da palavra dele. Mas, a pior coisa, irmãos, que pode acontecer para um ser humano, do pior do que ser ferido por pessoas, é ser ferido pelo próprio Deus. Carrega isso com você. Pior do que você ser confrontado por pessoas, é você ser confrontado pelo próprio Deus. E anota aí, Amós capítulo 4. Eu conversei com algumas pessoas no retiro sobre essa palavra que o Senhor tinha me dado. Acho que o pastor Fabiano foi uma das pessoas que eu compartilhei com ele. Amós capítulo 4, versículo 1 ao 12, fala de uma palavra do Senhor para o profeta Amós. Ele começa chamando as mulheres de Jerusalém de vacas de Bazã. E quem teria coragem hoje de chamar as meninas, as mulheres desse local aqui, vocês são tudo umas vacas? Está lá na Bíblia, o profeta chamou, vocês são vacas de Bazã, Deus mandou ele chamar. Mas quem é que teria coragem de falar isso hoje? É uma palavra para a igreja, não é só para as meninas, é para todo mundo. E eu fui estudar as vacas de Bazã, elas eram gordas, eram bonitas, tinham valor, mas Deus disse, eu vou destruir todas vocês. Não se parece muito com a igreja de hoje, irmãos? Estamos bem alimentados, temos muito valor, mas se a palavra do Senhor se concretizar, eu vou destruir com todo mundo. Nós estamos ralados, nós precisamos de misericórdia. Nós precisamos clamar. E Deus começa a dar sentença. Eu vou destruir, vou lançar a praga. E ele diz no final do versículo, porque não se arrependeram a mim. E ele diz, agora eu vou lançar a destruição como fiz com Sodoma e Gomorra. E ele repete, porque não se voltaram e se arrependeram. E ele vai dando, ele diz 5 sentenças. E no final, no versículo 12, se eu não me engano, ele diz assim, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. O que você preferiria? Passar pela punição de Deus ou se encontrar com Ele? O que seria pior do que se encontrar com Deus? O Senhor está falando de arrependimento para nós. Então, as sentenças de Deus, irmãos, ela não chega a ser nada perto de se encontrar com Deus. E Uzias, ele levou uma sentença de Deus, ficou leproso. A diferença é que ele não se arrependeu. Amém? Fica de pé comigo, queridos. Essa é a palavra que eu queria. O Arthur pode subir, por favor. Eu queria deixar para você nessa noite. Espero que você tenha sido abençoado com ela e vai estudar ela. Mas se tem uma coisa que, quando a gente não tem contentamento com o Senhor, acontece, que é o que tem acontecido, você deve conhecer pessoas assim. Aqui em Santo Antônio, lá em Osório, em outros lugares, você deve conhecer pessoas assim. Talvez pessoas que estavam no nosso meio aqui há um tempo, hoje talvez estão pulando numa festa lá na praia, sabe por quê? Perderam o contentamento. Perderam o contentamento. E acham que essas coisas trazem felicidade, elas não trazem. Eu vou ler só o versículo 21 para você, que diz assim, assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. Você sabe o que é isso, irmãos? Ele não ficou leproso e tomou um remédio e foi curado. Ele ficou leproso até o dia da sua morte, diz a palavra. Ele permaneceu leproso. Ele permaneceu leproso. E diz mais, e morou, por ser leproso, numa casa separada. Sinal de exclusão. Você conhece pessoas que estão sendo excluídas, se excluíram. Morou numa casa separada por ser leproso, e diz mais, porque foi excluído da casa do Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E essa palavra, como eu disse, é uma palavra de prevenção, porque o Senhor colocou no meu coração.
Nós precisamos estar prevenidos para aquilo que pode roubar o nosso coração. Você foi chamado para reinar. Eu tenho certeza que você disse: sim, eis-me aqui, Senhor. Você está aqui nessa noite. Só que no processo, irmãos, vão haver batalhas, vão haver circunstâncias. Deus vai exaltar o seu nome. Você terá ministérios, você vai se casar, você vai ter um bom trabalho, você vai ter filhos. Você vai passar na faculdade, vai se formar, será um grande homem, uma grande mulher. Mas não esqueça daquele a quem te fez e te faz prosperar. Nunca te esqueça, comece a carreira e termine a carreira. Pai, em nome de Jesus, nessa noite aqui, papai querido, pela vida dos meus irmãos e irmãs, esses jovens amados, poderosos em Ti, eu te peço uma porção dobrada do Teu Espírito sobre nós. Eu te peço, Senhor, revelação da Tua palavra, sabedoria. Eu te peço, Senhor, grandes coisas aqui nesse tempo presente, para cada um deles. Mas eu te peço, acima de tudo, que o coração deles, Pai, o contentamento do coração deles esteja sempre, sempre, sempre em Ti, Senhor. Que a satisfação do coração de cada um aqui, Senhor, esteja sempre, sempre, sempre na Tua presença. Em nome de Jesus, que o reinado jamais acabe. Do jardim, Tua humildade colocou jardim em mim. Eu queria orar com você que quer voltar a reinar, que quer voltar a queimar, que quer voltar a ser humilde. Eu quero orar com você nessa noite, querido. Eu queria te convidar, se você quiser sair do seu lugar e tomar um lugar aqui à frente. Eu quero liberar sobre você esse fogo que arde dentro de mim, essa paixão que arde dentro de mim, que é a paixão do Senhor. Eu creio que é a paixão do Senhor. Se você quiser, venha.